Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Ciclone extratropical atinge sul do país e fortes chuvas causam inundação e prejuízos. Conab prevê recorde de produção para safra de milho e soja na temporada 19/20. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirma que decreto para moratória de queimadas deve ser apresentado na próxima semana. E nesta edição, você vai conhecer a história de campeões de produtividade que colhem mais de 100 sacas por hectare de soja no Brasil. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. O governo federal está preparando um decreto para proibir queimadas. Ao Canal Rural, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que a medida deve ser apresentada na próxima semana, mas ainda sem data definida. O jornal Valor Econômico publicou reportagem hoje, em que afirma que a moratória vai ser para queimadas legais e que as ações de repressão ao fogo ilegal devem ser intensificadas. A medida vale para a região da Amazônia e também vai afetar o Pantanal, enquanto nos demais biomas as queimadas vão ser permitidas de forma controlada. Vamos repercutir esta informação com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito. Marcelo Brito, seja muito bem-vindo. Qual é a visão da ABAG sobre a moratória para as queimadas? Eu acho excelente. Foi publicado ano passado pelo governo com muito sucesso, logo depois do forte aumento lá do mês de agosto. E, então, essa antecipação agora para o início de julho é muito salutar e deve quebrar muito aí do estresse que todos nós passamos no ano passado. Muito, muito bem-vindo. Agora, Marcelo, a ABAG, ela assinou junto com 40 empresas um comunicado do setor empresarial em que apoia práticas de sustentabilidade e diz ser contrária ao desmatamento ilegal. Por que a ABAG assinou o documento? Quais são os efeitos práticos desta carta? Bom, em primeiro lugar, essa carta ela nasceu da vontade dos CEOs das empresas, tá? A ABAG, o IBA, a Biov e o CEBEDS foram só os canais utilizados para reunir essas empresas. Foi passado pelos conselhos, teve uma votação em todos os conselhos e a externalização de boa parte do setor privado, que compõe um grande percentual do PIB, demonstrando que há um sinal amarelo aceso e que providências devam ser tomadas para que a gente não sofra nenhum tipo de represália futura. Isso atinge de forma sistemática a reputação do Brasil no exterior e, dessa forma, afeta também as empresas e os produtos brasileiros no exterior. Agora, a ABAG, nesta carta, se posicionou contrária ao desmatamento ilegal. A ABAG pretende se posicionar contra o desmatamento legal? Não é o momento para isso. Para você chegar num ponto desse, você já tem que ter um nível de desenvolvimento e um nível de maturidade econômica, social muito grande, que não é o caso. O Brasil ainda é um país em desenvolvimento, ainda tem muito que construir. E nós temos uma lei bastante interessante, apesar de não ter sido implementada ainda, o Código Florestal, né? Ainda em fase de implementação, mas no momento agora nós somos contrários ao desmatamento ilegal. E não vamos nem sequer tratar da questão do desmatamento legal nesse momento. O senhor faz críticas ao Código Florestal e à maneira como ele está vigorando hoje no Brasil? Acredita que ele não esteja sendo implementado e, por isso, o Brasil fica em uma posição mais vulnerável em relação às práticas de sustentabilidade? Se o Código Florestal tivesse sido 100% implementado no Brasil, o Brasil sozinho já preencheria 90% a 95% de qualquer certificação de sustentabilidade internacional. O código é muito bom, no papel ele é lindo, mas uma lei se mede por eficácia. E, lamentavelmente, o período de implementação que nós temos do código, na verdade, é de 2 a 3 anos. Porque até há pouco tempo atrás ainda tinham ADIs, aliás, ainda existem ADIs até hoje, de ambos os lados do foco, né? Do lado ambiental e do lado privado também, ainda existem ADIs questionando. Então, isso é lamentável, porque a lei é muito boa, ela foi amplamente discutida pela sociedade e só tem
só dá ganhos ao Brasil. Né? O Brasil, além de ser um grande exportador de alimento, um grande produtor de alimento, poderia estar liderando toda essa questão de discussão de remuneração ambiental no mundo. Mas, lamentavelmente, não estamos, ficamos para trás. Eu vou voltar nesse tema do pagamento por serviços ambientais na sequência com o senhor, mas gostaria, nesse momento, Marcelo, de tratar de algo que você mencionou lá no começo da nossa conversa. A gente começou falando sobre esta moratória para as queimadas, que o governo pretende publicar um decreto na próxima semana, e o senhor entrou num tema ali bastante sensível, que é na questão de boicotes aos produtos brasileiros. Com o tempo seco no Brasil e com a ocorrência de incêndios, o senhor acredita que os produtos brasileiros podem ser alvo de boicotes em função desta pauta ligada à sustentabilidade? Porque a gente precisa ser inteligente e saber como funcionam as relações internacionais e as trocas internacionais hoje. Não vai vir nenhum país e decretar boicote contra o Brasil. Não vai vir nenhuma grande empresa e decretar, dos grandes players mundiais, e decretar boicote sobre o Brasil. Isso não vai acontecer. O que acontece é no B2B. As dificuldades acontecem de empresa a empresa, de mercado a mercado. Bom, isso vai impactar o mercado de soja, por exemplo, o mercado de commodities? Não vai de forma nenhuma. Os commodities vão continuar trilhando o ótimo caminho que estão trilhando no momento. Mas isso pode impactar o café brasileiro na Europa, o suco de laranja, os cortes de carnes de alto valor agregado, o mercado de frutas. Então, assim, a gente precisa analisar que o agronegócio é mais do que um ou dois produtos, mas um complexo de vários produtos que acessam quase 200 de mercado no mundo inteiro. Então, esquece essa questão de boicote, como tinha no passado. O que tem hoje é o B2B, é no pé da orelha que as empresas ficam sabendo e ficam vendo as dificuldades que vocês terão para colocar o produto, que nós teremos para colocar os produtos lá fora. Mais do que isso, eu chamo a atenção não para a venda, mas eu chamo a atenção para o capital. Capital que irriga o sistema bancário brasileiro, tá? Os bancos brasileiros, eles captam dinheiro no exterior e revendem esse dinheiro aqui dentro. Então, significa em maior dificuldade para captar dinheiro, significa juros mais altos para captar o dinheiro. E nada é por acaso. Quando você vê o capital internacional fazendo essa pressão e logo depois você vê o capital nacional também entrando nessa pressão, é porque essa conversa do B2B já aconteceu. Qualquer um que entende um pouco de mercado internacional e das relações internacionais sabe que é assim que a coisa funciona. Bom, o senhor se refere à capital internacional e nacional, citando, por exemplo, instituições financeiras que também assinaram essa carta que a BAG também assinou, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. Na vida prática do produtor rural brasileiro que nos assiste, ele quer saber de que forma o agronegócio pode melhorar a sua imagem e evitar ter que pagar pelos erros de um por todos. Ou seja, o senhor está dizendo que existe uma pressão, principalmente que pode ser sentida via juros mais altos ou dificuldade de crédito. Como que reverte essa situação na sua avaliação, Marcelo? Bom, reverte da seguinte maneira: o agronegócio brasileiro é o melhor agronegócio que existe. Nós temos métricas fantásticas de sustentabilidade. Nós não temos relação com esse desmatamento e o mundo sabe disso, quem acompanha sabe disso, os satélites provam que o agro não tem relação com essa questão de... A participação é marginal. O desmatamento no Brasil hoje é assunto de criminalidade, de ilegalidade, só que cai em cima de alguma coisa. Então, cai em cima de quê? Dos produtos brasileiros. Quais são os produtos brasileiros mais exportados? São os produtos do agronegócio. Então, nós estamos pagando a conta de criminalidade, de irresponsabilidade, que é a função de ser proibida pela Polícia Civil, Militar, Federal, Ministério da Justiça, Procuradoria-Geral, Ministério Público, esses que estão falhando no combate, na fiscalização, IBAMA e outros órgãos. O Brasil é mestre em fazer leis, mas é muito ruim em aparelhar os órgãos fiscalizadores. E, lamentavelmente, quem está pagando o preço disso tudo é quem trabalha seriamente, quem protege o meio ambiente seriamente
e quem gera empregos e gera divisas para esse país. Marcelo, para a gente encerrar, o senhor disse que não acredita em embargos de multinacionais aos produtos brasileiros em decorrência dessas questões ambientais, mas mencionou que vê com preocupação a dificuldade nas relações entre pares do Brasil, entre negociadores do Brasil lá no mercado internacional, né? O chamado B2B que o senhor mencionou, e disse que isso pode ser sentido via mercado financeiro, com juros mais altos ou dificuldade de crédito. Para que haja um incentivo ao aumento das práticas de sustentabilidade, como estão os pagamentos por serviços ambientais no Brasil? Nós temos que terminar de fazer o nosso trabalho doméstico, tá? Nós ainda não aprovamos o texto final do pagamento de serviços ambientais e depois a gente precisa se organizar nas relações internacionais para isso, tá? Existe muito campo, existe muito dinheiro nesse mercado para que seja aplicado, e a gente só precisa de inteligência estratégica e muita calma para sentar e vender esse maravilhoso país agroambiental que nós temos. O único país do mundo que pode ser potência alimentar e potência ambiental também, e transformar esse potencial de carbono que nós temos aqui dentro, só lembrando que cada produto do agronegócio brasileiro carrega consigo um percentual de carbono junto, transformar isso em algo que remunere a produção nacional. Nós temos perdido muito nisso. Produtores individuais, existem dezenas e centenas de exemplos no Brasil que fizeram bem o trabalho de casa, estão conseguindo prêmios de sustentabilidade e remunerações por essas áreas. A gente só precisa transformar isso em inteligência setorial para que todo o agronegócio saia ganhando. Muito obrigada, Marcelo Brito, presidente da ABAC, por trazer esclarecimentos nesta pauta que envolve sustentabilidade, proteção ambiental e mercado agro no cenário global. Volte sempre, foi um prazer recebê-lo. Prazer meu, um abraço. Até a próxima, obrigada. E a gente segue em frente porque vamos analisar com outra entidade do setor agropecuário a intenção do governo de publicar na próxima semana um decreto para gerar a moratória das queimadas. Vamos agora à avaliação do presidente da AproSoja Brasil, Bartolomeu Braz. Bartolomeu, que já está conosco, e eu começo te perguntando qual a visão da AproSoja sobre a moratória para queimadas, hein, Bartolomeu? Olha, nós já temos a moratória da queimada, é muito positivo. A gente já faz a moratória da queimada há muitos anos. O nosso sistema de plantio direto na palha, quando a gente queima, nós estamos jogando fora milhares de micronutrientes e fertilização e o ambiente do solo. Então, nós somos totalmente favoráveis, né, a qualquer situação que venha queimar as nossas palhas, nosso plantio direto na palha. A gente hoje tem parcerias, a AproSoja tem parceria com os estados nas brigadas de contra-incêndio, até para evitar danos maiores aí às queimadas. Então nós já estamos investindo bastante há vários anos nesses pontos para diminuir essas queimadas. Então o governo está tomando essa iniciativa, a gente vê com muito bons olhos, mas a gente vê uma dificuldade muito grande, porque quem faz queimadas hoje no Brasil são as comunidades indígenas, quilombolas, são as agriculturas de subsistências ainda, que não foram inseridas à tecnologia. Então, essas comunidades, elas deverão continuar, até pela falta de informação, a fazer essas queimadas. E isso, devido à situação que o Brasil enfrenta no período seco, aí na época da seca, é muito difícil esse controle. Então, é o que a gente vê com bons olhos desse programa, e as AproSojas têm atendido também, buscado melhorar cada vez mais a eficiência no controle dessas queimadas, mas é muito difícil controlar queimada no Brasil, principalmente pela esse grande centro que fica seco aí com um período de quase 6 meses. Então a dificuldade é muito grande. O que nós não podemos fazer é denegrir, né, essa imagem da maioria dos produtores, né, colocando eles todos como pessoas que queimam para abrir áreas ou, enfim, para outras situações. Então, a gente tem que trabalhar isso com muita responsabilidade, para que a gente nós mesmos, as entidades brasileiras, não fale mal mesmo da nossa produção. Então, a gente tem que tentar buscar e ajudar, e não falar mal. Então, eu acho que esse programa, ele vem, mas a gente precisa de apoiar o governo para que isso aconteça.
Agora, Bartolomeu, a ABAG assinou junto com 40 empresas um comunicado do setor empresarial em que apoia práticas de sustentabilidade e diz ser contrária ao desmatamento ilegal. Por que a ProSoja Brasil decidiu não assinar essa carta? Não, acho que não é necessário. Nós estamos trabalhando, acho que é querer agradar quem não precisa, porque nós já estamos trabalhando diretamente com o governo nessas pautas, junto com o Conselho da Amazonas aí, com o Mourão, com o vice-presidente Mourão, nós já estamos trabalhando regras para que isso aconteça, questões fundiárias que está a lei da regularização fundiária, onde a gente vai resolver, principalmente para punir quem está fazendo alguma situação. Então, não é necessário fazer. A gente está vendo os esforços que o governo está fazendo, o próprio Ministério do Meio Ambiente, as secretarias ambientais, o próprio INPE, a Embrapa Territorial, e a gente tem que buscar um meio de ajudar esses órgãos que estão tentando regularizar. Não adianta a gente, às vezes, querer ajudar de forma que a gente acha que deve e, às vezes, prejudica muito, entra em conflito organismos internacionais com os nossos órgãos aqui públicos. Então, isso traz mais dificuldade. Não ajuda em nada. Não vejo como ajudar em nada. Isso porque a gente já está trabalhando muito diretamente aqui em Brasília, eu estou em Brasília, para que isso aconteça, mas na melhor forma possível. E não mostrando, colocando isso na mídia, mostrando que o Brasil não está fazendo a coisa certa e as entidades estão cobrando. Muito pelo contrário, nós estamos vendo o que está sendo feito, então não é necessário que a gente assine um documento cobrando isso do governo. Agora, qual é a posição da ProSoja Brasil sobre o desmatamento ilegal e sobre o desmatamento legal? Nós somos totalmente contrário ao desmatamento ilegal. Nós somos radical contra isso, porque o desmatamento ilegal, ele traz uma imagem ruim e prejudica, sim, esse Código Florestal, que não foi implementado ainda por dificuldade dos pequenos produtores, porque a maioria dos produtores já implementou o Código Florestal, porque é exigido até pelas instituições financeiras. Quando isso não acontece, é porque um pequeno produtor ele não teve a dificuldade. É difícil você implementar o Código Florestal, o CAR, enfim, o georreferenciamento e tudo. Então, quando esse pequeno produtor ainda não teve acesso a isso, não consegue fazer, é por isso a dificuldade ainda da implementação total do Código Florestal. Mas a grande produção brasileira, ela já está, sim, representando o Código Florestal, está, assim, praticando o Código Florestal e está adequado também às normas internacionais. Então, a gente não vê nenhuma dificuldade em ser totalmente contrário ao desmatamento ilegal. Agora, o desmatamento legal, ele é lógico que ele é possível. Nós temos as propriedades regularizadas, a gente já tem dentro do Brasil uma lei que restringe de 20% a 80% dessas áreas para o meio ambiente. Então, quando essa situação que o produtor está regularizado, como eu disse, dentro das normas brasileiras, dentro das leis nacionais, ele pode sim fazer esse desmatamento sem que dê prejuízo ao meio ambiente, porque o Código Florestal foi estudado, foi bem elaborado, então o produtor que ele possa fazer isso, ele não vai prejudicar uma nascente, porque ele já protege dentro da sua propriedade, ele não vai prejudicar as reservas legais, porque ele está cumprindo. Então, se ele entrar com planejamento para o desmatamento legal, é porque ele tem tudo isso, a risca tem tudo isso na linha. Então, nós somos favoráveis àquele produtor que necessita, que puder fazer o que ele tiver a propriedade, que ele comprou uma propriedade e ele precisa fazer de acordo com a demanda mundial, é lógico, eu acho que é louvável e ele poderá sim fazer. Bartolomeu, nesse momento do ano, o tempo fica seco em boa parte do Brasil central e isso facilita a ocorrência de incêndios, por exemplo. O senhor acredita que os produtos brasileiros podem ser alvo de boicote diante desse cenário? A não ser que as nossas entidades próprias comecem a denegrir a nossa imagem, porque quem passa essa imagem ruim do que acontece, como eu disse antes, de situações de pequenos produtores que fazem ali agricultura de subsistência e não tem como buscar outra forma, aquele incêndio propaga pelas áreas grandes reservas e grandes matas. Só existe queimada no Brasil porque tem grandes matas aqui e existe vegetação nativa. Então, por isso há essas queimadas. Os parques brasileiros, eles não têm aí, os estaduais, enfim, os parques públicos ainda não têm
fazer, de segurar essas queimadas criminosas. Então, a gente vê uma dificuldade muito grande nesse controle e nós, como entidade, temos que entender esse processo, temos que conhecer o Brasil e conhecer como funciona a produção brasileira e não elevar isso como fator negativo, mas a gente tem que buscar resolver esses problemas, esses pequenos problemas internos, para que a nossa imagem não seja transmitida por algumas entidades que representam o agro de uma maneira negativa. Nós temos sim que buscar resolver de forma positiva. E a gente sabe dessa dificuldade que a gente entra nesse período de seca. Então, se a gente trabalhar bem com as entidades nossas nacionais, com o governo alinhado, a gente pode mostrar sim, porque ninguém tem o que nós temos. Então, a gente tem que nos proteger, nos ajudar a nós, produtores, a proteger esse meio ambiente. Um caso, por exemplo, não sei se você vai tocar no assunto, mas do PSA, do Programa de Serviço Ambiental, nós já estamos iniciando aqui um dos maiores programas de pagamento ambiental, de serviços ambientais do mundo, dentro das nossas reservas legais. Aqueles produtores que fizeram a sua reserva legal, dentro da sua propriedade, que fez a sua PP, ele tem sim o direito de receber isso e tem recursos para isso. Então nós temos que buscar políticas de apoio ao produtor. Não é exigir, às vezes, mais dele, sem que ele possa ter as condições de fazê-la. Então, nós estamos aqui, a ProSoja Brasil já está com a empresa buscando, estamos iniciando esse trabalho, para que o produtor ele possa ser ressarcido das suas reservas legais dentro da propriedade rural. Isso sim é um programa ambiental, um pagamento de serviço ambiental que merece e que deve ser reconhecido a todo o Brasil e todas as entidades. E não outros que vêm impondo situações que é difícil de cumprir. Bartolomeu, para encerrar, você falou sobre pagamento de serviços ambientais, era a minha próxima pergunta. Você disse que esse trabalho está sendo feito, objetivamente o produtor de casa quer saber quais são os valores que devem ser pagos e a partir de quando isso começa a valer na prática? Olha, a gente já está iniciando esse trabalho, isso ainda a gente está trabalhando aí, de acordo com a região. Logicamente, o produtor ele tem que receber o mesmo que ele recebe por um arrendamento em uma área. Então, aquele produtor que tiver uma área dentro do seu Código Florestal, uma área dentro da sua reserva legal, o que a gente está trabalhando é que o produtor receba o mesmo valor que se ele estivesse produzindo naquela área. Então, esse é o nosso objetivo aqui, para que a gente possa ter um meio ambiente protegido, porque é o produtor que protege essas reservas legais e as APPs dentro da propriedade. Ninguém ajuda ele a fazer isso. Ele tem que tirar parte da sua propriedade e ainda é um desafio muito grande, tornar essa propriedade economicamente sustentável. Porque você tira parte da sua propriedade, 20, 35, 50, 80%, e ela tem que ser econômica. Então, nós vamos buscar resolver esse problema. Aquele produtor que tem mais do que essas citados aqui de 20% até 80%, se ele quiser fazer, é uma vontade do produtor. Isso aí vai depender do mercado. Se oferecer um bom negócio, é lógico que o produtor vai aceitar. Tá certo. Muito obrigada, Bartolomeu Braz, presidente da ProSoja Brasil. Uma boa tarde para você. Boa tarde, eu te agradeço. Até a próxima. Obrigada. E eu acabei de receber informações aqui do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reafirmando que sim, esse decreto deve valer para o Brasil inteiro, com a moratória a queimadas, e ele diz ainda que na Amazônia e no Pantanal essa regra deve ser mais restritiva do que nos demais biomas do país. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.